Bom, pessoal, essa aula ela vai focar um pouco nos circuitos em paralelo, tá? Então a gente já trabalhou os conceitos de circuitos em série, a gente já explicou o que é um circuito em paralelo, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais de maneira mais profunda nos circuitos em paralelo, tá? Então, revisando. Esse circuito que tem aqui embaixo é um exemplo típico de circuito em que todos os elementos estão conectados em paralelo. Tá? Como é que eu observo isso? Então, relembrando. Eu observo que todos os elementos aqui, a fonte e todas essas três resistências, estão conectadas sob a mesma diferença de potencial, sob a mesma tensão. Ou seja, a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto é a mesma que a diferença de tensão entre esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ou seja, nesse caso, 10 volts. Tá? Isso é uma característica fundamental de elementos conectados em paralelo. Então, ao contrário do que a gente tinha no circuito de série, ou elementos conectados em série, agora a tensão é a mesma em todos os elementos e o que muda, tá, é a corrente passando por cada um desses elementos. Então, a corrente passando por R1, se R1 for diferente de R2, a corrente passando por R1 vai ser diferente da corrente passando por R2, e se R2 for diferente de R3, vai ser diferente de R3, ou da corrente passando por R3. Por que eu estou falando que vai ser diferente? Agora, a corrente passando por esses elementos é proporcional às resistências. Tá? Então, como é que eu vou ver isso? Então, um jeito simples é observar o seguinte. Tá? Nós vamos aplicar mais uma vez aquela famosa fórmula. U é igual a R vezes I. Só que acontece aqui. U é igual entre todos os elementos. Então, U é constante. Esse elemento aqui é constante. I vai depender exclusivamente de R. Tá? Então, por esse motivo, a corrente passando por aqui, I, vai depender, né, vai ser proporcional a R, porque U é igual a todos. Então, só quem muda entre cada elemento vai ser R. Quanto maior R, tá, proporcionalmente menor vai ser a corrente passando por cada elemento. Um R menor significa que por aquele elemento vai passar uma corrente maior. Outra coisa de interessante se observar nesse circuito aqui, e que vai ser muito relevante lá para frente, quando a gente estiver dimensionando circuitos, é que, à medida que nós adicionamos carga nesse elemento aqui, o que acontece? Né? A corrente ela vai existir independente do que eu estiver adicionando. Então, se, por exemplo, eu adicionar um R4 aqui esse circuito, né, se eu fizer mais uma extensão nesse circuito, e aqui eu tiver um R4, o que vai estar acontecendo? Eu vou ter mais uma corrente descendo aqui, correto? Que vai ser calculado como I vai ser igual a U dividido por R, nesse caso 4. Só que acontece, está vendo esse trecho aqui do circuito? Essa parte aqui, a fonte, né? Esse ponto saindo da fonte. Cada vez que eu adiciono um elemento em paralelo, uma resistência em paralelo, eu aumento a corrente passando por aqui. Por quê? A corrente que passa por aqui é o somatório de cada uma das correntes individuais descendo pelas resistências. Ou seja, se eu tenho uma corrente que sai daqui, ela sai originalmente com valor elevado, e à medida que ela vai passando por cada uma das resistências, ela vai diminuindo. Ou seja, parte daquela corrente desce pelo percurso da resistência. E depois ela se soma novamente aqui, para fechar o circuito. Então, algo que eu tenho que tomar cuidado é, quando eu tenho um circuito que eu vou adicionando cargas a ele, a fonte ela pode ficar sobrecarregada, porque a corrente vai aumentando. Isso que acontece em residências. Né? Quando eu expliquei lá o circuito em paralelo, eu falei que ligações em paralelo são os tipos de ligações mais frequentes em residências, em edifícios em geral. Quando a gente começa a conectar muitas coisas nas residências, por exemplo, muita carga de iluminação, muita carga de tomada, maquinário, a gente pode estar estressando a corrente em algum ponto do circuito. E a gente tem que tomar muito cuidado ao calcular a corrente naquele ponto. Tá? Então, mais para frente a gente vai aprender a fazer esse cálculo. Por enquanto, a gente vai aprender um pouquinho das notações, das noções de circuitos em paralelo. Tá?
Então, o que é importante se aprender a respeito do circuito paralelo, além do que a gente já conversou, tá? Da mesma maneira que a gente trabalhou com circuitos em série e foi capaz de criar um circuito equivalente, com circuitos em paralelo nós podemos criar um circuito simplificado para facilitar o trabalho com os elementos aqui. Para esse tipo de circuito, a simplificação talvez não seja nem necessária, porque se a gente conhece as resistências, a gente consegue simplesmente calcular a corrente de cada um dos elementos aqui e somar, e a gente acaba tendo informação de todo o circuito. Mas há casos em que, principalmente casos onde tem circuitos híbridos, circuitos em que parte dos elementos estão em paralelo, partes estão em série, em que um circuito em paralelo é muito complexo de trabalhar. Nesses casos, a gente pode criar um circuito simplificado, tá? É um circuito equivalente. Então, se você não lembra a noção de circuito equivalente, a ideia é que o circuito equivalente ele vai funcionar para a fonte exatamente como o circuito original. Só que ele vai envolver uma estrutura muito mais simplificada. Tá? Então é mais fácil de trabalhar com ele. Então, nesse caso aqui, nós criamos um circuito equivalente àquele circuito original. Aqui, tá? Do lado da esquerda é minha fonte. Para cá, para o lado esquerdo, não mudou nada. Do meu lado direito, eu tive uma alteração. O que aconteceu aqui do lado direito? Eu criei essa figura da resistência equivalente. Correto? No circuito em série, a resistência equivalente era calculada simplesmente somando-se as resistências. Aqui não é tão simples, tá? Então, lembre-se que o circuito em paralelo é praticamente o oposto do circuito em série. Então, se no circuito em série nós tínhamos a soma, a resistência equivalente à soma, no paralelo nós temos que 1 sobre a resistência equivalente sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre cada uma das resistências. Então, 1 sobre a R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Tá? Se tivesse mais resistências em série, em paralelo aqui, nós somaríamos o oposto dela. Tá? O interessante de notar é que, para facilitar talvez os cálculos, nós podemos fazer esse cálculo de 2 em 2. Tá? Então, o que é isso aqui? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O resultado dessa equação aqui é equivalente a R1 equivalente a R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Dessa maneira, eu consigo fazendo de 2 em 2, eu consigo chegar no valor de 1 sobre resistência equivalente. Só que lembre-se, 1 sobre resistência equivalente nunca é o número que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com a resistência equivalente. Então, por exemplo, se eu tiver um circuito que só tem duas resistências, eu posso dizer que, vou escrever aqui em cima, tá? Então, se eu tivesse só duas resistências, a resistência equivalente do circuito em paralelo vai ser igual ao inverso disso aqui, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá legal? Então, dessa maneira, eu consigo fazer o cálculo do circuito equivalente. Então, vamos trabalhar aqui um exemplo no circuito em paralelo. Tá? Vamos trabalhar com algumas notações aqui. A ideia desse circuito aqui é que eu tenho a tensão da fonte, eu tenho informações sobre as resistências conectadas em paralelo, tá? Mas eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é a corrente, que é uma informação bem relevante, qual que é a corrente saindo da minha fonte, porque eu vou ter que dimensionar, por exemplo, esse condutor aqui de maneira apropriada. Tá? Então, quero saber o valor de I. Tá? Como é que eu faço isso? Tem diversas maneiras. Eu poderia fazer o circuito equivalente a isso aqui? Sim. Só que pela configuração e pela simplicidade do circuito, talvez isso seja mais complicado.
eu posso aplicar diretamente aqui aquela fórmula U igual a R vezes I para cada um dessas resistências. Dessa maneira eu vou calcular a corrente passando pelas resistências. E depois basta somar para saber qual que é a corrente saindo da fonte, porque essa corrente está sendo fornecida pela fonte. Então o cálculo aqui pode ser resolvido, esse sistema pode ser resolvido, sem ter que apelar para a simplificação do circuito. Então nesse caso, o que eu vou ter? Para R1, eu vou ter que a tensão continua sendo 220, correto? Então I1, né, I descendo por R1, vai ser igual, tá? O 1, que é 220, isso é comum a todos, opa, com 2 bem esquisito, 220, dividido pelo meu valor de resistência, dividido, tá, por 40, tá? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser igual, I1 vai ser igual a 5,5 amperes, tá? Então, aplicando a mesma notação aqui para R2, então dividindo, né? I2 vai ser igual a 220 dividido, nesse caso aqui, por 20. Isso vai dar quanto? Vai dar igual a 11 amperes. I3 vai ser calculado da mesma maneira. Tá? Então, vou dividir 220 por 10. Isso vai me dar igual a 22 amperes. Tá? E qual que vai ser o valor de I? I aqui vai ser a soma de 1 mais I2 mais I3. Tá? Vai ser igual a soma de 1 mais I2 mais I3. Isso aqui vai ser igual a 38,5 amperes. Então, esse condutor aqui tem que ser capaz de suportar 38,5 amperes de corrente. Tá? Se eu não tomar mais cuidado na hora de dimensionar esse circuito, eu posso ter, por exemplo, danificar esse condutor. Tá? Então, trata-se de um cálculo relativamente simples. É interessante notar aqui que aquelas propriedades dos circuitos em paralelo estão representadas aqui nos cálculos. Então, lembra que a gente falou que a corrente vai ser proporcional à resistência? Então, olha, uma resistência aqui acaba sendo o dobro da outra, correto? Então, I1 é metade de 2, que é metade de 3. Sendo que R3 é metade de R2, que é metade de R1. Então, quanto maior a resistência, menor foi minha corrente. Olha, eu tenho a mesma queda de tensão e estou oferecendo uma resistência maior à passagem de elétrons. Então, a corrente realmente vai ser menor. Apesar disso, quando eu adiciono cargas aqui, eu estou somando a corrente ali na fonte. Tá? Então, essa resolução é relativamente simples. A gente não precisou usar aquele conceito de circuito equivalente. Mas deu para trabalhar as notações básicas de circuitos em paralelo. É interessante trabalhar com isso porque na hora de dimensionar sistemas, a gente vai estar fazendo isso. Outra coisa interessante de se observar aqui, tá, é que normalmente no dia a dia a gente não vai ter valores de resistência dos equipamentos que nós estamos conectando ali. Nós vamos ter valores de potência. Então vamos refazer essa questão trocando. Em vez de ter informação de resistência de R1, R2, R3, nós vamos ter os valores de potência nominal dos equipamentos. Então agora a gente vai alterar um pouquinho aquela equação, o problema inicial. Então ao invés de saber os valores de R1, R2, R3, a resistência de R1, R2, R3, normalmente a gente vai ter o valor da potência nominal disso aqui. O que eu quero dizer potência nominal? Quando a gente fala que um equipamento tem tensão nominal, ou seja, U nominal, né? U nominal igual a 220 volts. E potência nominal igual a, sei lá, 300 watts.
eu estou dizendo que sempre que eu conectar aquele equipamento entre uma tensão nominal de 220 volts, se eu conectar aquele equipamento em 220 volts, eu vou produzir 300 watts de potência. Tá? Então, em paralelo, eu estou dizendo o quê? Se aquele equipamento for conectado a 220 volts, eu vou ter o quê? P igual a I vezes U. Então, eu vou ter que a corrente consumida por aquele equipamento, né, o uso de corrente por aquele equipamento vai ser igual a 300 dividido por 220. Então, algo interessante de se notar aqui, tá, é que normalmente no dia a dia a gente está trabalhando com valores nominais. O equipamento te fala qual a tensão que ele tem que ser conectado e qual a potência que ele vai trabalhar se for conectado naquela situação. Por que isso é importante, pessoal, lembrar disso aqui também? Porque também funciona para o cálculo da corrente aqui. Como? Ora, se eu sei a tensão que ele está conectado, eu sei a potência de operação naquela condição, eu não consegui calcular I aqui. Se eu fizer esse cálculo de I para cada um desses elementos do circuito, tá? Eu também consigo calcular o I total do circuito, que é o I aqui. Então, da mesma maneira que fez anteriormente, se a gente trocar valor de resistência por valor de potência nominal, nós também conseguimos calcular o valor de I. Então, vamos considerar aqui que esse equipamento é um equipamento de 300, que foi isso que a gente calculou aqui. Tá? Potência nominal de 2, P2, vai ser igual, só para facilitar minha vida, a 220 watts. E P3 vai ser igual a 440 watts. Tá? Então, vou ter mais dois equipamentos aqui. Então, R1 com potência nominal de 300 watts, R2 com potência nominal de 220 e R3 com potência nominal, tá, de 440 watts. Então, a corrente em 1, a gente começou a calcular, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar igual a 1,36 amperes. Tá? Vou fazer aqui apertado para caber na tela. Tá? Aqui, como eu facilitei minha vida, isso aqui vai ser igual a 220 volts. Opa, desculpa, 220 watts. Tá? Deixa eu escrever de novo que eu estava confundindo as coisas aqui. Na verdade, a corrente, tá, vai ser igual a 220 watts dividido pelos 220 volts. Vai dar igual a 1 ampere. Tá? Usei a mesma relação, P igual a I vezes U. Tá? P eu conheço, que é 220 watts, dividi por U, que é 220 volts, e cheguei a esse valor de 1 ampere. Tá? Esse aqui para I2. Aqui 1. Finalmente a gente vai ter o cálculo de I3. Tá? I3 aqui, que vai ser igual a 440 dividido por 220. Isso vai ser igual a 2 amperes. Tá? Então, a corrente que esse fio vai ter que aguentar vai ser de 1 ampere mais 2 amperes mais 1,36, né? Vai ser 4,36 amperes. Então, I vai ser igual a 4,36 amperes. Tá? Isso vai ser muito relevante lá na frente do curso quando a gente começar a dimensionar condutor. Tá? Esse cálculo que está acontecendo aqui é feito exatamente como a gente fez aqui. A gente vai pegar valores de potências individuais e como está todo mundo em paralelo, tá? Basta calcular a corrente passando por cada elemento para calcular a corrente total do circuito. Ou somar as potências totais. Aqui a gente pode simplesmente somar a potência de cada equipamento conectado em paralelo e calcular, e dividir pela tensão, né, que está todo mundo conectado sobre a mesma tensão, dividir por 220 e calcular essa corrente. Tá? Um jeito até mais fácil. Tá? A gente podia somar todas as potências e dividir por 220. Para finalizar, pessoal, vamos usar aqui esse outro circuito. Tá? A gente vai usar agora o conceito de circuito equivalente para mostrar ele sendo aplicado.
Tá? Vocês podem observar, esse circuito aqui é um pouquinho mais complexo. Por quê? Ele tem elementos aqui em paralelo, então se a gente observar, por exemplo, esses dois resistores aqui, eles estão paralelos entre eles. Como é que eu sei? A diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui é igual à diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto. Tá? Não tem queda de tensão entre nessa região aqui, porque não tem resistência, não tem queda de tensão nessa região, não tem resistência. Então, necessariamente, a diferença, esses dois pontos estão na mesma tensão, esses dois pontos estão na mesma tensão, e a diferença entre isso aqui e isso aqui é igual à diferença entre isso aqui e isso aqui. Então, esses elementos estão em paralelo. Tá? Só que esse aqui não. Então, como é que eu vou resolver, por exemplo, como é que eu vou calcular qual que é a corrente, tá? Aqui para, por exemplo, dimensionar o circuito, tá? Eu quero saber lá quanto é que é a corrente naquele ponto. Então, a gente vai ter que recorrer para o conceito de circuitos equivalentes. Eu vou reescrever esse circuito da seguinte maneira, tá? Vou primeiro dar um primeiro passo e reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu vou pegar esse circuito, simplificar, vou manter aquela resistência original, mas eu vou agora considerar só uma resistência no lugar daquelas duas ali que estão em paralelo, tá? O que eu vou gerar fazendo isso, tá? Aqui vai ser 10 ohms. E aqui uma resistência equivalente que eu ainda não sei. Tá? Por que isso é interessante? Porque agora, se eu calcular o valor da resistência equivalente, eu vou ter essas duas resistências em quê? Em série, né? Eu vou ter a mesma corrente percorrendo os dois. Se eu tenho essa resistência em série, eu vou poder calcular a resistência equivalente de maneira bem simplificada e finalmente calcular, tá, qual que vai ser a corrente passando por esse ponto aqui. Tá? Então o primeiro passo é calcular a resistência equivalente. Como é que eu vou fazer isso? Como esses elementos estão em paralelo, a resistência equivalente vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10 sobre 5 mais 10. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 3,33 amperes. Então, vou deixar aqui 3,3 amperes. Tá? Então, esse é meu valor de resistência equivalente. E, novamente, consigo simplificar novamente o circuito da seguinte maneira. Eu vou reescrever aquilo ali como circuito com a resistência só. Tá? Aqui na fonte, eu mantenho os 10 volts. Aqui na fonte, eu mantenho os 10 volts. E minha nova resistência equivalente, vou até fazer com cor diferente. Minha nova resistência equivalente né? Vou chamar de resistência equivalente 2, vai ser igual a quem? Agora esses elementos aqui que eu estou transformando estão em série. Então vai ser igual a 10 mais 3,3 amperes. Isso vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar igual, tá? Então isso aqui vai ser igual a 13,3. Desculpa, aqui não é pé, tá, pessoal? Aqui são ohms. Acabei dando essa mancada. Aqui são ohms, tá? Não tem ampere aqui não. Já estava pensando lá no resultado. A gente está falando de resistência ainda. Tá? 3,3 ohms. Tá? Marcar aqui, tá? Erro feio. Tá? 3,3 ohms. E agora que eu tenho o valor da resistência, eu consigo fazer o cálculo, agora sim, da corrente passando pelo circuito. Então, a corrente passando por esse circuito aqui, tá? A corrente passando por esse circuito I vai ser igual a quem, pessoal? Agora, novamente, só aplicar aquela fórmula U igual a R vezes I. Só que agora, como I é o valor que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou colocar do lado de cá U 10 dividido pela resistência. Resistência equivalente aqui, no caso, 13,3
Isso vai ser igual a 0,75 amperes. Que vai ser a corrente percorrendo esse trecho do circuito. Tá? Então 0,75 é a corrente percorrendo esse trecho aqui. E eu já consigo fazer, eu posso voltar e fazer alguns cálculos depois para calcular, por exemplo, a potência nesse trecho aqui e assim por diante. Mas esse cálculo aqui já me define o valor de 0,375. E o objetivo aqui dessa resolução, apesar do circuito ser simples, é mostrar com o conceito de circuito equivalente, ou resistência equivalente, está sendo usado com elementos em paralelo. Tá? Então você viu como ficou bem mais fácil trabalhar com esse circuito aqui. Tá? Com a resistência equivalente que a gente fez mais uma equivalência. Tá? Então, o que a gente tinha falado de circuitos elétricos, pessoal, já encerra por aqui. Tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E tem alguns exercícios resolvidos para vocês trabalharem em cima. Mas o mais importante é entender os conceitos, tá? Quais são as características dos elementos e entender como é que a gente chega a informações, por exemplo, com a corrente que uma fonte tem que fornecer para o circuito. Tá?